Oi, gente! Boa noite, boa noite, boa noite! Boa noite, boa noite, boa noite! Ah! Fui passar um perfuminho, cheguei aqui estourando o horário. Bora lá. Vamos pro começo. Boa noite. Colar aqui, né? Primeiramente, vamos colar aqui. Maravilha. Vamos colar aqui o nosso título, o nosso tema do nosso encontro de hoje. Hoje vamos começar, né? Uma semana nova aqui nos nossos encontros, mas a gente vai falar das chaves do sucesso. Semana passada falamos aí dos nossos sabotadores do sucesso. Essa semana vamos bater com mais força nessa tecla, nessa energia de abrir os nossos lugares para o sucesso, abrir as consciências para o sucesso, limpamos algumas das nossas crenças ligadas a sucesso. E sucesso para nós aqui é esse lugar de completude, onde tudo é possível, onde as coisas chegam, né, até cada um de nós com facilidade, alegria e glória. Deixa eu me arrumar mais um pouquinho aqui. Aí, perfeito. Fui passar perfume, queimei o churrasco. Deixa eu convidar algumas pessoas aqui e nós vamos já começar aí com o nosso processo de hoje. Expandindo, abrindo, acessando consciências, se permitindo, se divertindo. Aqui, aqui, aqui. Ah, aquela musiquinha, né? Aqui, aqui, aqui. Perfeito. Cá e cá. Aqui também, aqui também, aqui, aqui. Como pode melhorar? Aqui, aqui. Maravilha. Aqui também. Aqui, 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 aqui. Bora lá, vamos andar para Churms. Para quem escolher, expandir, olhar para as suas questões, abrir os seus campos sobre o sucesso. É isso aí. Bora lá. Na semana passada, nós falamos sobre os elementos sabotadores do sucesso. Então, ao longo de toda a semana passada, sempre às 19h30, nós nos encontramos e na segunda-feira passada falamos de medo do fracasso, na terça, zona de conforto, na quarta, autojulgamento, na quinta, influências negativas, na sexta passada falamos sobre procrastinação. Cinco elementos sabotadores do sucesso, e eu trouxe aqui embaixo os pilares. Então, para cada elemento sabotador, 5 pilares que mantêm esses sabotadores em existência. Oi, Patrícia, boa noite. Tudo bem? Seja bem-vinda. E esta semana nós vamos falar dessas 5 chaves para o sucesso. Essas 5 chaves, nós vamos falar cada uma delas ao longo de cada um dos dias desta semana. De novo, também sempre encontros às 19h30. Nessa semaninha de hoje à sexta, nós vamos falar de mentalidade positiva, de ação dirigida, aprendizado contínuo, networking, objetivos claros. Essas são as 5 chaves fundamentais para o nosso sucesso. E embaixo de cada uma dessas chavezinhas, nós vamos apontar 3 pilares. Então é importante que a gente olhe para esses 3 pilares, para que essa consciência esteja sempre aberta, se expandindo, para que a gente possa chegar no nosso sucesso com mais facilidade. Oi, boa noite, minha amiga. Boa noite, boa noite, boa noite. Seja bem-vinda. Então, eu quero começar a compartilhar com vocês algumas conscienciazinhas sobre esses pilares que fazem com que essa chave da mentalidade positiva esteja ativada, tá? O primeiro destes pilares é o nosso alinhamento de pensamento e intenção. Pensamento e intenção. A gente fala, quando a gente fala de mentalidade positiva,
vem um discurso contrário, né? Sobre gratiluz, gratitude. Parece que todos os dias a gente tem que estar na nossa melhor energia, com o nosso melhor astral, vivendo da melhor maneira. E mentalidade positiva não é isso. Mentalidade positiva é, principalmente, acolher aquele momento que eu estou vivenciando e buscar dentro daquele momento, dentro daquelas experiências, o melhor para mim. Então, mentalidade positiva se baseia em alimentar pensamentos com intenção. Não é alimentar pensamentos extremamente inconscientes no campo da não dor. Porque toda vez que a gente não quer olhar para alguma coisa, aquilo vai ficando lá mais escondidinho. Oi, Mara, tudo bem? Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Então, aquilo que a gente não quer olhar, aquilo que a gente acha que não deve sentir, fica escondidinho lá atrás, dentro das nossas caixinhas, dentro das nossas cavernas, né? Então, agir com esta mentalidade positiva e alimentar os nossos pensamentos com intenção é ter um foco de que, desde o momento em que eu acordo até todas as experiências que eu vivencio naquele dia e até as minhas projeções de realizações futuras, todas elas serão positivas. Mas não quer dizer que nós não tenhamos dores no caminho, não quer dizer que nós não tenhamos que nos desenvolver. Oi, minha amiga, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite, Carla. Seja bem-vinda. Então, alimentar os pensamentos positivos constantemente. E não fugir das nossas dores, mazelas e experiências que podem ser densas, ou ruins, ou pesadas, ou difíceis. Mentalidade positiva não é a certeza de que tudo tá bem o tempo todo. Mentalidade positiva é a consciência que, quanto mais eu ajo, quanto com mais consciência eu me acolho, melhor é o resultado de todas as coisas para mim. Depois, ainda para reforçar essa base, essa ideia de mentalidade positiva, é importante que eu me cerque de boas influências. Por quê? Porque por mais que a minha mentalidade seja positiva, o meio, o lugar que eu estou, as pessoas que eu convivo, a maneira como eu me comporto, isso também pode ir contra a minha ideia de mentalidade positiva. E aí eu me trabalho, busco expandir, movimento o meu corpo, né, na direção daquilo que eu desejo, mas eu tenho, às vezes, pessoas, situações, coisas que eu não gostaria mais de vivenciar, que, por eu permanecer cercado daquilo, fazem com que aquilo vá me acometendo, tirando as minhas forças, reduzindo a minha motivação. Oi, Rita, boa noite, tudo bem? E o nosso terceiro pilar, que é uma chave e que é força para manter a mentalidade positiva, as ações, né, os nossos resultados, é nós estarmos atentos para transformar os nossos desafios em aprendizados. E aí, tem uma pergunta bem importante que a gente pode se fazer. O que isso que eu estou vivendo agora está me ensinando? Porque se a ideia é transformar os desafios o tempo todo em experiências valiosas, eu posso me perguntar, diante de cada experiência nova, o que aquela experiência está me trazendo de aprendizado? O que as pessoas com quem eu convivo estão me trazendo como um aprendizado? O que a casa, a cidade onde eu moro me trazem de aprendizado? E a gente tem esquecido
de viver os aprendizados contínuos e constantes. A gente imagina, por exemplo, a gente tem uma meta X e a gente imagina que é só sair daqui e chegar lá. E aí, às vezes, a gente leva 1 ano, 2 meses, semanas, fica dentro daquela roda de hamster, né? Correndo atrás do rabo, sem entender por quê. E na grande maioria das vezes, é porque a gente não parou para olhar a experiência como um todo. E quanto eu posso aprender dentro de cada recortezinho de experiência. E experiência nunca é boa ou ruim. Experiência é experiência. Só isso. Porque se eu não tiro das minhas experiências o melhor para mim, provavelmente eu vou precisar repetir aquela experiência. É como eu falo aí, quando eu tenho atendimentos, eu sempre digo, vai repetir a 5ª série. Porque passou por aquela experiência, não aprendeu com ela, tem que repeti-la. É mais ou menos como a gente brinca, né? Dos padrões de relacionamento, dos níveis de conexões difíceis. Então, olhar para aquilo com amor significa aprender e não precisar repetir. Assim, todo mundo passa da 5ª para a 6ª série direto. Ninguém precisa repetir nada. Olhando de novo, em rápidas palavras, para a gente fazer um resumão aqui, né? Nesta semana, todos os dias, de segunda a sexta, às 19h30, nós vamos trazer 5 chaves para o sucesso. Em cada uma dessas chaves que a gente vai olhar em cada um desses dias, eu quero trazer três pilares que fazem com que essa chave gire mais rápido para cada um de nós. Uma das chaves do sucesso é mentalidade positiva. Para que essa chavezinha gire ainda mais rápido, é necessário estar atento para os movimentos de alimentar pensamentos com intenção, então olhar para tudo que está acontecendo, caminhar na direção dos teus sonhos. Outra chavezinha, cercar-se de boas influências, então olhar para os meios. E tá tudo bem se no meio do caminho um amigo ficou para trás, uma amiga ficou para trás, um familiar ficou vivendo a sua vida de outra maneira. Tá tudo certo. A gente não precisa criar aqui nem julgamento e nem comparação. Eu não julgo a outra pessoa pelas escolhas dela e eu também não preciso me julgar sobre as minhas. Automaticamente eu também não preciso me comparar a ela. Nos ganhos, nas perdas, nas experiências, nos retrocessos, nos avanços. Cada um de nós é um ser único, grandioso, especial, com a sua essência individual. Então, cada um de nós tem a sua jornada, trilha o seu caminho. Mas é importante, para que a gente tenha força de realizar os nossos sonhos, estar perto, sim, de pessoas que têm essa mesma energia, sinergia e vibração. É muito positivo. Nosso terceiro pilar para abrir mais fácil essas chavezinhas do sucesso é transformar os desafios em aprendizados. Todas as experiências, todos os desafios podem me servir de aprendizado. Então que eu tenha sempre comigo essa consciência. Aprender sempre. A gente está aqui para aprender. Eu digo que até o último segundo de vida, até o último respiro, a gente está aprendendo coisas. Então também é importante se permitir se tornar mais vulnerável para aprender o tempo inteiro com as experiências da vida. E estar presente, olhando cada uma das experiências da vida que se apresentam para mim. Nós temos aqui nos nossos encontros, tanto nos encontros da semana passada, onde a gente falou dos sabotadores do sucesso, quanto nesta semana, nós temos ali um processo terapêutico prático, né? Porque não basta a gente olhar um pouquinho, escutar um pouquinho, abrir algumas consciências novas, mas é importante trabalhar
essas nossas consciências. Então, em alguns dos dias dessa semana, nós vamos recorrer ao teminha de casa da semana passada, para a gente entender por que é que eu fiz aquele movimento, aquele exercício e para onde esse exercício vai me levar. Então, eu pego os elementos que me sabotaram na semana passada e agora eu transformo esses elementos em motivação para abrir essa minha chavezinha. Então, na segunda-feira passada, o nosso exercício proposto, que foi, quando a gente falou dos sabotadores, foi medo do fracasso. Semana passada nós fizemos a timeline do sucesso. E eu não vou explicar muito aqui como esse exercício deveria ser feito, mas eu te convido a voltar algumas casas no nosso jogo, né? Volte algumas casas. Então, vai lá no nosso vídeo da semana passada, da segunda passada. Lá tá bem explicadinho e bem claro como esse exercício tem que ser feito, tá? E aí, para esse nosso encontro de hoje, tu vai pegar o exercício que tu já fez. Porque tu fez o exercício, eu tenho certeza disso. Então é uma pessoa aplicada para olhar pro teu sucesso. Então, tu vai pegar essa timelinezinha da semana passada que tu já fez, tu vai tirar dela. Não é excluir da vida, mas é tirar, liberar, limpar, abrir espaço. Então tu vai tirar todas as anotações que tu fizestes lá de acontecimentos difíceis, desafios não superados, dores, tristezas muito profundas. Tu vai pegar aquele exercíciozinho que tá pronto, vai tirar essa parte das densidades e vai manter, e vai começar a olhar e trabalhar para os pontos positivos. Oi, minha prima, tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda. Então tu vai pegar só os pontos positivos, tudo que tu alcançou, todas as dores que venceu, todas as cicatrizes, né, que já estão mais fechadas no corpo. Essa é a ideia. Pegar a timeline que nós fizemos na segunda-feira passada, hoje limpar, tirar, fazer uma timeline nova, né, só com os pontos positivos e olhar para os pontos positivos, para todas as tuas vitórias, olhar para os teus sucessos que de verdade, né, estão lá, que são teus, e te aplaudir diante desse sucesso, diante dessa mentalidade positiva que tu vai começar a desenvolver a partir de hoje, olhando para tudo aquilo de feliz, para tudo isso. E vai reforçar isso em ti. Então, se eu já venci várias coisas, se eu sou um profissional excelente, se eu sou uma excelente dona de casa, uma mãe, enfim. Isso é sucesso, sim. Porque cada um de nós tem a sua ideia e o seu conceito de sucesso. Ao longo desta semana, nós vamos fazer, para finalizar, uma leitura. Então, vocês sabem aí, né? Quem me acompanha sabe que eu tenho alguns livros escritos, publicados e tudo mais. Então, eu vou trazer deste meu livro. Esse livro, ele é Seja Feliz na Segunda. Todas as segundas-feiras, ao longo de 4 anos, eu mando textos motivacionais para os meus amigos, para as pessoas que eu acompanho em atendimentos, para as pessoas que não estão, talvez, em processo tão frequente, mas que continuam conectadas comigo. Esses textos vão lá para o meu blog, lá no meu site, e num determinado momento eu escolhi alguns e botei nesse livro e publiquei, tá? Depois, quem escolher adquirir esse livro e esses textos, me chama aí no direct, eu mando lá o linkzinho para comprar, tu compra no site da editora e chega direto na tua casa. Tudo certo, sem problemas. E ao longo desses 5 dias eu vou trazer recortes, fragmentos, pedaços destes textos que eu escrevi há um tempo atrás,
mas que eles são bem bacanas para a gente utilizar aqui. Então, como a gente está falando de chave do sucesso, a gente vai fazer essa limpeza na nossa timeline, vai manter as coisas positivas, os aspectos de vitória, porque a gente está falando de mentalidade positiva. E aí, eu vou ler um pouquinho aqui para nos estimular a mais elementos de mentalidade positiva. O nosso texto de hoje, ele fala sobre honra. Então, eu vou lê-lo rapidinho aqui para nós. Presta atenção aí. Honre-se, tu és uma centelha divina. Honra é um princípio do comportamento humano que age baseado em valores bondosos, como honestidade, dignidade, valentia e tantos outros. Onde há uma consciência coletiva na relação desses comportamentos. Porém, não há um olhar para o comportamento mais importante do que honrar a si mesmo. E aí algumas perguntas. O que eu tenho feito para honrar a mim sem priorizar os demais? O que me desonra? Quais comportamentos estão desalinhados com o meu conceito de honra? Como posso honrar-me mais e mais? Oi, Jennifer. Boa noite, lindeza. Seja bem-vinda. Quando nos honramos verdadeiramente, percebemos em nós a porção do Criador que habita em nossas almas. Este Criador se chama Centelha Divina. Desenvolva suas percepções, conecte-se com a natureza, busque práticas meditativas que lhe afastem da rotina e seus campos de prazer saudáveis serão restabelecidos. E esse processo de honra e comunhão com o teu ser divino se dará com leveza. Honre o divino que está em você. Feliz segunda-feira. Como esse texto era enviado às segundas, lá no livro, neste livro, né? Lá no meu livro, também tem lá, Feliz Segunda-feira. E aqui para todos nós, tem uma paradinha ali. Nesse nosso encontro de hoje, eu desejo uma feliz segunda-feira para todos nós, cheia de honra. Mas honra, aqui, ele é esse princípio da autoprioridade. Às vezes, eu me desonro quando eu priorizo outras pessoas, quando eu deixo de fazer o que eu gosto, o que eu amo, o que é verdadeiro para mim, quando eu me importo, às vezes, mais com as questões das outras pessoas do que com as minhas. Com a minha intimidade, com o meu bem-estar, com a minha saúde, com os meus sonhos, com os meus planos, com o meu sucesso. Então, o convite para nós, nesta semana, é olhar para essas 5 chaves que nos conduzem para o nosso sucesso. E eu vou repetir, como a semana passada, nesta semana também. Sucesso é individual. É um lugar onde cada um de nós sabe o que é verdadeiro para cada um de nós. Somente isso. Às vezes, a gente tem uma ideia de que sucesso ele só estará quando um sonho se realizar. E às vezes a gente tem a ideia de que nunca teve sucesso na vida. Porque a gente não está conseguindo olhar para a gente com autoestima. A gente não está conseguindo se aplaudir sobre tudo que a gente já venceu e já conquistou no nosso dia a dia. Acordar cedo para trabalhar é sucesso. Ter saúde para realizar sonhos é sucesso. Caminhar a cada dia é prova de sucesso. E aí, dentro desse texto, eu trago ali algumas perguntas para que a gente responda para a gente mesmo sobre honra. Porque para eu manter a minha energia de mentalidade positiva, eu preciso me honrar. Eu preciso me priorizar. Eu preciso aprender a me amar. E na grande maioria das vezes, essa matéria, ela não é ensinada nas escolas, né? Às vezes, as pessoas que deveriam nos ensinar
sobre honra, respeito, amor próprio, também não tem muito claros esses conceitos, essas consciências, estes ensinamentos. Então, aqui nos nossos encontros, seja na semana passada, que estivemos juntos por 5 dias, seja nesta semana que estaremos juntos, né? Também por 5 dias até sexta-feira, que a gente possa despertar dentro da gente essas consciências do que é sucesso, de como eu estou trabalhando o meu sucesso, quais são os sabotadores do meu sucesso, quais são as chaves que podem me ajudar a girar, né, a porta, a maçaneta e acessar o meu sucesso. Mas entendam uma coisa. Sucesso é uma consciência individual. Sucesso é individual. É o meu sucesso. Existe um conceito social de sucesso? Sim, é claro. Mas nem tudo que cabe ao outro serve para mim. E autoprioridade, mentalidade positiva, chaves de sucesso, tá aqui dentro. Então, eu preciso aprender a olhar para cá. Pra gente encerrar o nosso encontro de hoje, porque eu vou cumprir os 30 minutos rigorosamente. O que é um grande desafio pra mim, né? Então, pra gente encerrar o nosso encontro de hoje, eu quero te deixar estas perguntas, que elas estão ligadas à honra e que elas também são uma base muito forte para a mentalidade positiva que me leva para o sucesso. O que eu tenho feito para honrar a mim, sem priorizar os demais? O que me desonra? Tudo aquilo que me desonra, tudo aquilo que me desrespeita, tudo aquilo que me invade, tudo aquilo que abusa de mim, tem que ser deixado para trás. Então, o que me desonra? Olha para isso aí dentro de ti. Quais comportamentos estão desalinhados com o meu conceito de honra? Quais comportamentos eu estou cometendo comigo e quais comportamentos eu estou acatando das outras pessoas que me desonram, me invalidam e me desrespeitam? E aí eu também posso me libertar deles. E mais uma pergunta. Como posso honrar-me mais e mais? Então, quais são os mecanismos que eu vou começar a criar em mim? Quais são as percepções que eu vou olhar dentro de mim para que eu possa me honrar cada vez mais? Quanto mais eu me honro, mais a minha mentalidade vai se tornando positiva. E quanto mais positiva a minha mentalidade se torna, mais perto do meu sucesso eu chego. Mais consciente sobre o meu sucesso individual eu chego. Então, convido vocês para esta semana, né, que está começando hoje, 5 dias, 19h30, 5 chaves para o sucesso. E cada uma dessas chaves vem baseada em 3 pilares. Então, a gente vai trabalhar 3 pilares que estão sob cada uma dessas chaves. Vamos olhar para isso, vamos expandir, vamos crescer, vamos acessar essa honra individual e, como a gente trouxe aqui, né, cercar-se de boas influências. Isso é honrar a si mesmo. E quando a gente entende que está se desonrando e se desrespeitando para manter pessoas na nossa vida, na nossa casa, na nossa cama, no nosso sofá, na nossa mente, porque muitas das pessoas, muitas dessas influências estão aqui ainda, né? Então é pra gente limpar, abrir e se libertar de todos esses campos onde talvez algumas pessoas, influências, necessidades, dores estejam drenando a positividade da nossa mentalidade e estejam sabotando o nosso sucesso. Não esquece, faz o teminha de casa, o nosso tema de casa de hoje, né? A nossa sugestão terapêutica prática de hoje é pegar a mesma timeline que nós fizemos semana passada, excluir o lado das dores, das tristezas e olhar somente para aquilo tudo que de mais positivo te aconteceu. E depois que tu fizer isso, essa timelinezinha, tu vai olhar para ela com muita gratidão. E tu vai te aplaudir.
vai te aplaudir, porque tu não desistiu dos teus sonhos, porque tu consegue reconhecer que já existe sucesso nas tuas ações e atitudes, e principalmente porque tem muito sucesso pela frente. Mas para que esse sucesso chegue, fique, permaneça e a gente usufrua desse sucesso por inteiro, a gente precisa aprender sobre ele. Então, acolhe o teu sucesso, acolhe com honra o teu ser grandioso e amanhã a gente se encontra para olhar para mais uma das chaves do sucesso. Gratidão a todo mundo que esteve aqui, que vai assistir depois e depois e depois. Convido vocês para entrarem lá na plataforma WeClap e comprarem também o meu livro, terem aí com vocês esses textos motivacionais de segunda. Quem for assistir isso depois, se conectar e quiser receber os textos também, me manda uma DM ali, que eu vou te adicionando nessas listas e a gente vai se conectando cada vez mais. Um beijo, uma excelente segunda-feira. Vamos fazer uma semana cheia de paz, cheia de alegria, cheia de vitórias, com muita honra, com mentalidade positiva e acolhendo sempre o nosso sucesso. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Até amanhã.